A existência dos dinossauros é um fato inegável, comprovado pelos fósseis encontrados ao redor do mundo. No entanto, a Bíblia não menciona diretamente os dinossauros, o que gera um grande mistério. Como podemos encaixar essas criaturas na narrativa bíblica? Neste vídeo, vamos explorar algumas teorias que podem explicar essa conexão de forma coerente e fascinante. Uma das explicações mais interessantes para os dinossauros na Bíblia é a teoria do intervalo. Segundo essa visão, entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, houve um longo período de tempo em que o mundo já existia, mas foi destruído devido à rebelião de Lúcifer. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Essa teoria sugere que os dinossauros poderiam ter vivido nessa era pré-adâmica e foram destruídos em um evento catastrófico, possivelmente a guerra no céu entre Deus e Lúcifer. Isso explicaria por que encontramos fósseis de dinossauros, mas não vemos menção clara deles na Bíblia após Gênesis capítulo 1, versículo 2. Apesar de não mencionar dinossauros diretamente, já que essa palavra só foi criada no século XIX, a Bíblia descreve duas criaturas que se encaixam muito bem no perfil de dinossauros, o Behemoth e o Leviatã. O Behemoth, no livro de Jó, capítulo 40, versículos 15 a 24, é descrito como uma criatura gigantesca e herbívora. Possui uma cauda como um cedro, algo que não condiz com hipopótamos ou elefantes, mas sim com grandes dinossauros saurópodes como o Brachiosauro. Vive nos rios, mas é forte e imponente, algo que lembra os grandes répteis pré-históricos. Se o Behemoth fosse um dinossauro terrestre, ele poderia ter sido extinto no dilúvio de Noé, pois não teria como sobreviver às águas que cobriram toda a terra. O Leviatã, no livro de Jó, capítulo 41, versículos 1 a 34, é uma criatura marinha gigante, descrita como indestrutível para os humanos da época. Solta fogo pela boca e fumaça pelas narinas. Seu corpo é tão resistente que armas não o ferem. Muitos acreditam que o Leviatã poderia ter sido um dinossauro aquático, como um mosassauro, ou até mesmo um dragão real que sobreviveu por mais tempo do que imaginamos. Curiosamente, a Bíblia menciona o Leviatã mesmo depois do dilúvio, o que faz sentido, pois sendo uma criatura marinha, ele teria sobrevivido às águas. Se Leviatã e Behemoth realmente existiram, por que não vemos mais evidências deles? Aqui entra outro ponto fascinante. Quase todas as culturas antigas têm histórias sobre dragões e monstros marinhos. Os vikings falavam sobre serpentes marinhas gigantes. Os chineses descreviam dragões voadores que soltavam fogo. Os babilônios e egípcios mencionavam serpentes colossais destruídas por deuses. Se esses relatos forem baseados em encontros reais com criaturas gigantes, isso poderia ser um resquício de memórias sobre dinossauros que sobreviveram por mais tempo do que imaginamos. Além disso, a natureza já nos prova que existem animais com habilidades incríveis, como o besouro bombardeiro, que dispara jatos químicos superaquecidos, enguias elétricas que produzem eletricidade, lulas gigantes, que eram consideradas mitos até serem descobertas no fundo do mar. Se esses animais existem, por que seria impossível que uma criatura como o Leviatã soltasse fogo? A Bíblia pode não mencionar diretamente os dinossauros, mas deixa pistas intrigantes. A teoria do intervalo poderia explicar sua existência e extinção antes da recriação da Terra. O Behemoth e o Leviatã podem ser descrições de dinossauros reais, e as lendas de dragões ao redor do mundo podem ser ecos de memórias antigas sobre essas criaturas. Se algum manuscrito antigo fosse descoberto com descrições mais detalhadas, isso poderia mudar nossa visão para sempre. Até lá, continuamos conectando as peças desse mistério incrível. O que você acha?
Acredita que dinossauros podem ter existido na era bíblica? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse conhecimento.